Olá, eu sou a professora Carolina e hoje falaremos sobre a farmacoterapia utilizada nos pacientes hipertensos. Seja bem-vindo a essa conversa com a professora. Para introduzir esse assunto, é fundamental que a gente tenha bem claro que a hipertensão arterial sistêmica é um problema de saúde pública com altíssima prevalência. Talvez seja por isso que é um assunto tão falado, porém, muitas vezes acaba caindo na banalidade, não é mesmo? Como se fosse normal ser hipertenso. Não, isso é um assunto super sério. Por quê? A hipertensão é o principal fator de risco das doenças cardiovasculares. Essas que são consideradas a maior causa de morte, não só em nosso país, como também em diversos outros países do mundo todo. Portanto, é imprescindível que os profissionais de saúde em geral tratem esse assunto com a devida importância que ele realmente tem. E é claro que meu foco aqui são os profissionais farmacêuticos, que têm uma relevância substancial nessa temática por conta da própria amplitude do seu âmbito profissional, que permite desde a monitorização da pressão arterial, prestando as orientações e a educação em saúde e até mesmo realizando o acompanhamento farmacoterapêutico desse paciente, detectando falhas na terapêutica medicamentosa, potenciais interações entre drogas ou até mesmo com a alimentação. A ocorrência de efeitos adversos e indo mais além, ou seja, prosseguir em sua conduta profissional, realizando as devidas intervenções farmacêuticas quando essas forem necessárias. Bom, como eu já falei, a hipertensão é o principal fator de risco das doenças cardiovasculares, contribuindo direto ou indiretamente para 50% das mortes relacionadas a essa causa. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a prevalência aqui em nosso país é que quase 33% da população seja hipertensa. Sendo que se a gente for considerar somente a população de idosos, essa prevalência sobe para mais de 60%. É estimado que cerca de 30% da população brasileira com mais de 40 anos de idade já possa ser portador da pressão arterial elevada, mesmo que o valor da pressão ainda não seja o suficiente para que seja diagnosticado como um hipertenso. Conforme a Organização Pan-Americana de Saúde, 50% dos pacientes desconhecem o diagnóstico da doença, ou seja, não sabem que são hipertensos. Olha só, daqueles que recebem o diagnóstico e, portanto, já sabem que são hipertensos, somente a metade recebe uma assistência médica, o que nos leva ao preocupante resultado de 75% da totalidade de casos de hipertensão arterial sistêmica serem totalmente desamparados de acompanhamento. Isso não é preocupante demais, gente? Mas não para por aí, dá para piorar. Olha só, dos pacientes que recebem assistência, menos de 1/3 apresenta a pressão arterial controlada. Veja aí como você, farmacêutico, tem um papel fundamental para estabelecer o controle da pressão arterial através do acompanhamento farmacoterapêutico. Então, vamos entender direitinho quais são as diretrizes e como se dá a classificação da pressão arterial e das metas terapêuticas para o controle dessa doença? Vamos começar com a classificação da pressão arterial segundo a diretriz brasileira, instituída em 2016 pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Acompanhe aqui comigo. Será considerado hipertenso o paciente que apresentar a pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 milímetros de mercúrio e pressão arterial diastólica superior a 90 milímetros de mercúrio, devendo a mesma ser classificada em estágios 1, 2 ou 3, de acordo com cada estratificação de valores apresentados aqui nessa tabela. Uma condição importantíssima que deixei em destaque aqui e que você precisa saber, porque isso vai acontecer na sua prática profissional, é que se os valores obtidos de sistólica e diastólica estiverem em categorias diferentes, sempre iremos considerar o pior cenário para classificar a pressão arterial desse paciente. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro? Se, ao aferir a pressão, o valor deu 153 por 105 milímetros de mercúrio, e aí? Considere hipertenso estágio 1, devido à sistólica ter sido 153, ou hipertenso estágio 2, devido ao valor de 105 obtido na diastólica.
Então, como eu disse, vamos sempre considerar o pior resultado, sendo, portanto, nesse caso, que o paciente apresentou a pressão de 153 por 105, eu vou classificá-lo como hipertenso, estágio 2, certo? Já em 2017, a Associação Americana lançou suas diretrizes que foram publicadas no ano seguinte. Gente, essa diretriz americana gerou uma enorme polêmica e foi alvo de muitas críticas, sabe por quê? Vê comigo aqui nessa tabela. Ela considera como pressão elevada valores entre 120 e 129 de sistólica, o que até então era considerado normal ou no máximo uma pressão elevada, que classifica o paciente como pré-hipertenso. Então, o paciente que apresenta uma pressão arterial sistólica acima de 130, seja ela isolada ou em conjunto com a pressão arterial diastólica acima de 80, já é diagnosticado como hipertenso lá nos Estados Unidos. Pois é, já deu para entender qual o ponto da polêmica envolvendo essa diretriz, não é mesmo? Isso, a categorização mais rigorosa com diagnóstico de hipertensão a partir de valores mais baixos de pressão arterial acaba levando a uma introdução antecipada de medidas farmacológicas empregando o uso de medicamentos. Captou? Em relação à emergência e urgência hipertensiva, foi mantido como a elevação da pressão acima de 180 por 120 milímetros de mercúrio, lembrando que será tratado como uma emergência hipertensiva quando estiver associada à lesão aguda de órgão-alvo, e é este cenário que exige uma internação e controle rápido da pressão arterial. Já a urgência hipertensiva, na maioria das vezes, pode muitas vezes estar vinculada a uma ansiedade ou até mesmo uma má adesão ao tratamento desse paciente, o que pode muito bem ser controlado através do quê? Da atuação clínica do farmacêutico, que fazendo o acompanhamento farmacoterapêutico é capaz de detectar e evitar esses casos de urgência hipertensiva. A diretriz da Sociedade Europeia de Cardiologia é a mais recente, sendo instituída em 2018 e não seguiu os americanos, mantendo os valores da pressão arterial acima de 140 por 90 para diagnosticar o paciente como hipertenso. Podemos notar nessa diretriz que há mais estratificações na tabela, variando as classificações desde ótima, normal e normal alto. E olha só, até os 3 estágios de hipertensão são idênticos aos que a gente já viu anteriormente aqui na nossa diretriz brasileira. Pessoal, apresentei aqui para vocês essas 3 diretrizes para que a gente perceba que as semelhanças e variações entre elas são constantes, pois são convenções que são discutidas por especialistas que definem esses valores e constantemente vão fazendo atualizações conforme o avanço da ciência. Então, tenhamos sempre um posicionamento crítico, ampliando as nossas análises para um melhor entendimento. E, além do mais, o valor da pressão arterial não é o único que deve ser levado em consideração. É preciso que sejam avaliados outros fatores de risco adicionais e, para auxiliar, podemos tomar por base essa tabela de estratificação de risco, na qual iremos identificar os pacientes hipertensos que estão mais predispostos às complicações cardiovasculares, sendo desta forma os candidatos a uma possível orientação terapêutica mais agressiva. Bom, analisando a tabela, basicamente, teremos o pior cenário destacado em rosa, onde vamos encontrar os pacientes de alto risco. Acompanha comigo aqui, no canto superior do lado direito, que mesmo sem nenhum fator de risco adicional, o hipertenso estágio 3 já será categorizado como de alto risco. Já aqui na primeira coluna, temos o paciente pré-hipertenso, que se tiver 1 ou 2 fatores associados, será considerado de baixo risco ou ainda de risco moderado, aqui em amarelinho. Caso ele apresente 3 ou mais fatores de risco adicionais. Agora, se ele for diabético, se ele tiver, ser portador de qualquer outra doença cardiovascular, doença renal crônica, ainda lesão em órgão-alvo, esse paciente já é categorizado como de risco elevado, independentemente dele ser hipertenso ou não. Ficou claro? Entenderam como funciona a influência dos fatores de risco adicionais na hipertensão? Então, a gente não pode olhar a pressão arterial isoladamente.
ok? Bom, não sei se você está aí se perguntando, mas o que é exatamente esse fator de risco adicional? Vamos falar sobre eles? Será considerado um risco cardiovascular adicional se o paciente for fumante, diabético ou apresentar valores de dislipidemia superiores a 150 para triglicérides, acima de 100 para LDL colesterol e abaixo de 40 para o HDL colesterol. A idade, se for superior a 65 anos para mulheres e acima de 55 anos para homens, exceto se esse paciente já tiver um histórico familiar de doença cardiovascular, aí nesse caso ele já é considerado como um fator de risco adicional em qualquer idade. Definidas essas categorias de hipertensão, podemos agora determinar as metas terapêuticas que devem ser alcançadas para cada paciente. Veja lá, para hipertensos estágios 1 e 2, com risco cardiovascular entre baixo e moderado, a meta de pressão arterial será menor que 140/90. Já se o risco cardiovascular para os pacientes em mesmos estágios 1 e 2 for alto, a meta pressórica acaba sendo mais rígida. Ela deve ser inferior a 130/80. No caso dos hipertensos de estágio 3, lembra deles? Aqueles que todos são considerados de alto risco, a meta, nesse caso, ela é mais permissiva. Ela deve ser inferior a 140/90. Pessoal, isso se deve ao fato que não há evidências científicas que comprovem maiores benefícios com reduções mais intensas da pressão nesses pacientes de elevado risco, uma vez que a possibilidade de ocorrer efeitos adversos fica aumentada, não justificando o emprego de uma meta mais rígida. Ficou claro? Em relação à farmacoterapia, recomendado é iniciar com 1 ou 2 agentes antihipertensivos de primeira linha, otimizar a sua dose e, se o valor-alvo da pressão não for obtido, empregar adicionalmente outros grupos medicamentosos. Há outras linhas de conduta, sendo até mesmo utilizado 3 opções desses fármacos de primeira linha que estão aqui descritos nesse slide. O objetivo é que a meta pressórica seja alcançada e mantida sob controle. Bom, vamos primeiro falar sobre a terapêutica direcionada aos pacientes sem outras comorbidades, ok? Será considerado como primeira linha de tratamento uma dessas classes farmacológicas aqui elencadas. Os diuréticos são amplamente utilizados, principalmente os tiazídicos. Os mais empregados são a hidroclorotiazida, na dose principal aí de 25 miligramas, ou ainda o equivalente de indapamida, tá? A clortalidona também é um diurético empregado, normalmente em alguns casos como monoterapia, ou acaba sendo mais reservada para aqueles casos mais complexos de hipertensão resistente. E por que a gente utiliza doses baixas dos diuréticos tiazídicos? Porque não há nenhuma comprovação de que eu elevando a dose, por exemplo, de uma hidrocloro, será aumentada a eficácia desse medicamento na redução da pressão arterial. Na verdade, só aumenta a diurese, ok? Então, não adianta eu ir lá e aumentar a dose, tá? É restrita a doses mais baixas, que são relacionadas à eficácia do controle da pressão arterial. Os diuréticos de alça, como a furosemida, a bumetanida, não são utilizados, tá? Pois eles não apresentam uma ação hipotensora. A gente estava falando aí da diurese, então são coisas distintas. Então a gente tem preferencialmente o uso dos diuréticos tiazídicos, combinado? Não diuréticos de alça. Podem ser empregados especificamente naqueles pacientes que têm uma doença renal crônica avançada, esses diuréticos de alça, que eles não tiverem uma resposta satisfatória só com os tiazídicos por conta de edema generalizado, hipervolemia, enfim.
Já os diuréticos poupadores de potássio, como a espironolactona e a amilorida, são empregados sim na hipertensão de forma associada, sendo que a espironolactona é normalmente empregada como quarto medicamento de escolha na hipertensão arterial resistente, quando não se teve um controle com 3 drogas associadas dessas de primeira linha. Tá bom? Então, existe uma conduta, uma ordem que a gente vai fazendo essa terapêutica e não havendo um controle, você pode entrar com a espironolactona como um quarto fármaco associado. Mas existe muito chão até chegar até lá. Vamos entender como é isso? Primeiro, vamos falar desse segundo medicamento aqui, dessa classe. Na verdade, são 2 classes elencadas como segunda escolha, ainda da primeira linha de tratamento antihipertensivo. São os inibidores da enzima conversora de angiotensina, os famosos IECA. E os bloqueadores dos receptores da angiotensina, os BRA. Então, apesar deles não serem da mesma classe farmacológica, eles estão elencados aqui na mesma posição porque eles apresentam eficácia semelhante e também porque nunca, jamais, never eles vão ser associados entre si, não havendo nenhuma situação clínica que justifique esse tipo de associação farmacológica entre eles. Então, nós, como farmacêuticos, devemos estar sempre muito atentos aos erros de prescrição que podem ocorrer nesse sentido. Na prática clínica, é comum iniciar com uma terapêutica medicamentosa com IECA, ao invés do BRA. E caso o paciente venha apresentar angioedema ou tosse seca, que são efeitos adversos muito evidentes nessa classe farmacológica, é sugerida a substituição por um BRA, que apresenta eficácia semelhante e sem esses efeitos adversos. Como efeito adverso, a gente vai ter o quê? Apenas aqueles apresentados de forma comum para qualquer vasodilatador. Hipotensão postural, hipercalemia, redução da função renal. Nunca devemos nos esquecer que para a seleção ideal do medicamento de um paciente devem também ser observados custo e posologia. Fatores esses que podem assegurar a adesão ao tratamento. Então, nós, como farmacêuticos, devemos estar atentos se o paciente está aderindo ao tratamento e qual é o motivo quando isso não está acontecendo. Muitas vezes é a posologia ou o custo desse fármaco, ok? Entre os IECA, a gente vai ter o captopril, que possui uma ação curta, então ele tem uma administração de 2 a 3 vezes ao dia. O enalapril, benazepril, ramipril, eles já são administrados 1 a 2 vezes ao dia. E o lisinopril, que em relação à posologia é o mais favorável, porque ele é tomado com dose única, 1 vez ao dia. Dos bloqueadores dos receptores da angiotensina, temos alguns exemplares, mas sem dúvida o losartan como protótipo da classe, ele é muito empregado e tem um custo acessível. Os bloqueadores dos canais de cálcio representam uma classe com menos efeitos adversos e, devido a isso, normalmente ele é a seleção para os idosos. Como principal representante, a gente tem a amlodipina, entre outros com o mesmo radical. A nifedipina, a felodipina, a migardipina. Já os bloqueadores dos canais de cálcio que não são terminados em dipina, como esses que eu citei, como o diltiazem, o verapamil, eles apresentam um efeito redutor da hipertensão menor. Mas eles são empregados como droga de escolha quando se tem aí uma outra comorbidade, tá? Então, em casos de fibrilação atrial, eles são os fármacos de escolha. O efeito adverso marcante dessa classe é o inchaço nos pés e tornozelos, ok? Mas não acaba não. Esses não são os únicos fármacos empregados para o tratamento da hipertensão arterial sistêmica. Quando o paciente possui outra doença associada, como diabetes ou doença renal crônica, por exemplo, por questões de nefroproteção, será utilizado IECA ou BRA. Fármacos que também são indicados na insuficiência cardíaca, com fração de ejeção reduzida e no pós-infarto agudo do miocárdio. Assim como podem ser utilizados os beta-bloqueadores, como também em casos de angina e fibrilação atrial. Aprecia só esse esquema. Nele, podemos ver as associações preferenciais entre os antihipertensivos. Olha só,
Os diuréticos tiazídicos, eles apresentam sinergia com todas as demais classes. Isso explica o porquê dele ser tão associado na farmacoterapia antihipertensiva. Aqui do lado direito, teremos os fármacos da primeira linha de tratamento, além dos tiazídicos que já falamos, temos os bloqueadores dos receptores de angiotensina, os bloqueadores de canais de cálcio e os IECA. Agora, se atentem a essas linhas coloridas de ligação entre eles. As linhas verdes, que são contínuas, são as associações preferenciais de fármacos. Já as linhas tracejadas são combinações que podem ser associadas, mas não são frequentemente realizadas. E essa única linha de cor escura aqui, que lega o IECA e o BRA, o que significa? É aquela associação não recomendada que a gente já conversou antes. Lembra? Nunca deve ser administrado IECA e BRA concomitantemente ao mesmo paciente, combinado? Então, o farmacêutico esteja aí atento numa análise da prescrição médica, preste atenção nas associações e nas doses para que seja avaliado se está adequado ao perfil individual de cada paciente, se está sendo capaz de alcançar a meta terapêutica durante o acompanhamento farmacoterapêutico. Continuando aqui nesse esquema, aqui à esquerda, nós teremos os beta-bloqueadores, que são mandatórios para aquele hipertenso que tem uma cardiopatia isquêmica, insuficiência cardíaca. Como não apresentam efeito de classe, é indicado o uso de atenolol ou propanolol para os pacientes com função ventricular preservada. Já o carvedilol, metoprolol, bisoprolol, nebivolol são para aqueles pacientes com disfunção sistólica do ventrículo esquerdo com insuficiência cardíaca. Como podem provocar broncoespasmo, piora da asma, DPOC, como efeitos adversos, não devem ser usados pelos asmáticos. Outro efeito adverso dos beta-bloqueadores é a tão temida disfunção erétil. Então, estejamos atentos a tudo isso para garantir aí uma qualidade de vida para o nosso paciente. Outra opção é o emprego dos bloqueadores centrais, como metildopa e clonidina, que são indicados em casos de hipertensão resistente, quando a pressão diastólica permanece acima de 90 milímetros de mercúrio, mesmo com 3 fármacos já associados. E nesse caso, é sempre importante que o farmacêutico averigue alguns pontos fundamentais, né? Se está tendo a adesão ao tratamento, com o uso regular e da forma correta dos medicamentos, além da possibilidade de ocorrência da hipertensão do avental branco, podendo ser indicada pelo farmacêutico a MRPA, que é a monitorização residencial da pressão arterial, que diferentemente da MAPA, né, que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial, traz maior comodidade ao paciente, com resultados bastante semelhantes e realistas. Isso você, farmacêutico clínico, pode tranquilamente estar fazendo aí esse acompanhamento. Bom, para finalizar aqui essa parte, quais os efeitos adversos aí dos bloqueadores centrais? Boca seca, piora da depressão naqueles que apresentam quadro depressivo, hipotensão postural e efeito rebote com a interrupção abrupta do tratamento e aí, consequentemente, a gente vai ter uma elevação também brusca da pressão arterial, não sendo, portanto, um fármaco de primeira escolha. Certo? Espero aí que eu tenha convencido vocês que o acompanhamento farmacoterapêutico é capaz de prevenir, detectar e resolver os problemas relacionados aos medicamentos, melhorando a adesão ao tratamento da hipertensão e levando como consequência o controle eficaz da pressão arterial. E mais ainda, assegurando o uso adequado e racional dos antihipertensivos. Ok? Essas aí são as referências que foram utilizadas, eu disponibilizo aí também na descrição do vídeo para vocês acessarem as diretrizes. E é assim, pessoal, que a gente vai terminar essa conversa com a professora e que cada um dos farmacêuticos fará a diferença na sua atuação profissional. Até a próxima!